tarde a todos. Verificada a existência de quórum, declaro aberta a sétima sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça deste Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2019. Discussão e aprovação da ata da sexta sessão ordinária e da segunda sessão extraordinária solene do Egrégio Colégio de Procuradores. Pergunto se há alguém para discutir, alguma divergência ou apontamento. Não havendo, então, aprovadas à unanimidade. Autoriza a secretária especial, Caís, a proceder à leitura do expediente. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Encontram-se ausentes nesta tarde, por motivo de férias, a terceira Procuradora de Justiça, doutora Naide Maria Pinheiro, o 17º Procurador de Justiça, doutor Herbert Pereira Bezerra. De licença médica, encontra-se o 5º Procurador de Justiça, Dr. Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes. Justificou sua ausência a 11ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy Pinheiro. Informar ainda que foi distribuído para a Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos o procedimento de gestão administrativa número 42.495/2019 PGJ, que tem como objeto analisar a viabilidade de alteração da resolução número 008/2009 CPJ, adequando aos termos da resolução número 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Apenas isso, Excelência. Muito obrigada e boa sessão a todos. Muito obrigado, Caís. Nas comunicações da presidência, inicialmente proponho votos de felicitações aos aniversariantes do mês de julho, que passam a nominar: dia 5, o Diogo Maia Cantídio; dia 6, Leila Regina de Brito Andrade; dia 10, Eliana Lucena Germano, Uliana Lemos de Paiva e a doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, membro deste colegiado, a quem registramos um especial voto de felicitações. Doutora Patrícia Albino no dia 12, também dia 12, Baltazar Patrício Marinho de Figueiredo; dia 16, Daniel Robson Liares de Lima; dia 17, Manuel Novo de Souza Neto; dia 19, Rinaldo Reis Lima; dia 28, Frederico Augusto Pires Elaia; e também 28, Tiago Salles Assunção. Pergunto se todos estão de acordo. Então, aprovados à unanimidade os votos de felicitações aos aniversariantes de julho. Registro a presença pela primeira vez, enquanto nesta minha gestão, do doutor Rodrigo, na assunção da função de procurador e membro deste colegiado, em substituição, Rodrigo Moraes, promotor de justiça de Pau dos Ferros. Nas comunicações, eu passo a Vossa Excelência a palavra para quiser fazer algum registro. Passo então à Corregedora-Geral do Ministério Público as suas comunicações. Boa noite, boa tarde. Já estou no boa noite, desculpe. Boa tarde. Não, antes fosse. Boa tarde. Gostaria de informar o colegiado que ontem nos reunimos com o corregedor do Tribunal de Justiça, doutor Amauri, especialmente para tratar de dois assuntos: a questão do plantão diurno e do serviço em dia. São duas questões que nós, enquanto corregedoria, temos orientado nas nossas correições, e nós, nas correições, ouvimos de alguns colegas algumas informações que gostaríamos e que fomos constatar e confirmar ou não com o doutor Amauri. E em relação ao plantão diurno, nós colocamos, vou passar só a ler rapidamente o que nós entendemos como necessário, e aí o doutor Amauri, então, colocou sua posição lá. O atendimento ao plantão diurno impõe a presença do membro na unidade do Ministério Público ou em outro local, quando o caso específico ou a situação peculiar assim o exigir, observado o dever do plantonista de manter-se à disposição durante todo o período pelos meios de comunicação que lhes forem atribuídos. Considera-se que o membro está à disposição para atendimento de situações emergenciais, urgentes e necessárias, quando se encontrar até a distância máxima de 80 km da sede da comarca do plantão. Colocamos então para o doutor Amauri que nós consideramos que está à disposição quando o membro se encontrar até 80 km do local do plantão, porque é assim que é considerada pela nossa instituição como estando morando na comarca. E ele informou
que também, da mesma forma, assim, dá o tratamento aos membros do Poder Judiciário. E essa era uma questão porque, em Correição, alguns colegas estão estão no plantão a mais de 400 quilômetros do local do plantão. E a justificativa é: o juiz também está. E aí nós fomos então constatar isso, se de fato era uma autorização do TJ ou não. E o doutor Mauri disse: de forma nenhuma, nunca houve esse tipo de autorização, e nós também esperamos que o juiz esteja na comarca do plantão. Então, quando é regionalizado, ele está no local regionalizado. E assim, então, queria dar só conhecimento ao colegiado dessa informação, porque nós estamos, assim, considerando a questão do plantão e orientando os colegas nesse sentido. E o serviço em dia, nós publicamos um aviso, também considerando, com as regras do CNMP e as regras vigentes aqui no RN, o que é o serviço em dia, e lá também tem o serviço em dia, com base no CNJ e etc. Então, era isso que eu gostaria de informar ao colegiado. O doutor Braz esteve também na visita com o doutor Mauri, fomos muito bem recepcionados e dissemos que também nós estaríamos abertos para sempre manter esse diálogo entre as corregedorias. Era isso, excelência. Muito obrigado, corregedora, doutora Carla. Passa as comunicações do membro do colegiado, iniciando para o doutor Anísio Marinho. Tem comunicações, excelência? Tem, excelência. São duas apenas. Também me acostar aos votos de boas-vindas aos colegas promotores convocados. E aí, pela primeira vez, doutor Rodrigo Moraes. Seja bem-vindo, doutora Érica, já esteve aqui outras vezes, mas também seja bem-vindo. E o outro voto é de pesar. Morreu há cerca de 5 ou 6 dias, doutor Arnaldo Carvalho França, domingo, né? É um defensor público da primeira turma e atuou junto a vários colegas que aqui estão. E era uma pessoa que era muito querida por todos nós, membros do Ministério Público, e destacada no seu jurídico, ocupou alguns cargos aqui da primeira turma de defensor público, foi membro do Conselho Penitenciário, e gostaria de que fosse comunicada à Defensoria Pública, né, e também a sua esposa, Munira França. É só, excelência. Está todos de acordo? Então, o voto de pesar ser remetido à Defensoria e à esposa dos familiares, né? Obrigado, excelência. Doutora Lourdes. Votos de parabéns. Mais um ano aí, uma experiência a mais de vida, um ano de vida. E agradeço a todas as congratulações que me foram endereçadas, dirigidas. Também, excelência, eu gostaria de abordar 2 assuntos de interesse aqui deste colegiado. Até tentei ver antes com os colegas para conversarmos a respeito, quanto à nossa participação enquanto órgão do 2º grau nas sessões virtuais do Tribunal de Justiça. É um dos assuntos que eu gostaria de remeter para... E também a questão da ausência de interesse público, da falta de remessa dos autos para a atuação do Ministério Público em 2º grau. De acordo com a recomendação 34 do CNMP. Porque muitos feitos o próprio tribunal já vem deixando de enviar, alguns desembargadores já estão consignando nos acordos que deixam de enviar, porque está ausente o interesse público primário, e em outras situações sequer está sendo encaminhado, nem já chega para nós tomarmos ciência. O doutor João Afonso, eu conversei até informalmente, né, com alguns procuradores, me consultou no tribunal algumas sessões, não me lembro quantas, mas um mês talvez, para saber se haveria a possibilidade de o próprio colégio, os próprios procuradores concordarem já com esse modelo de não remessa de feitos quando não houver interesse público primário. Contraria da recomendação? O que ele pediu foi isso. Que a recomendação é expressa aqui do CNMP, no sentido. Não, deixa eu só concluir, excelência. O que ele pediu aí, já o que é que os colegas esses primeiros com quem eu falei informalmente disseram, tanto que eu não dei sequência. Ele me pediu para eu dar um retorno, eu disse, bom, conversei com o doutor Herbert, eu não me lembro agora exatamente com quantos,
e todos disseram que não concordavam. Acho que até Vossa Excelência, essa oportunidade, me disse. Não, né? Então foi não, outra. eu só vi doutor Herbert provocando o assunto Pronto. do grupo. Então, eu sequer dei retorno positivo, tendo em vista a posição já dos primeiros de que não haveria essa possibilidade, né? Então, o que Vossa Excelência está trazendo é que os desembargadores já estão fazendo isso. Alguns, poucos Certo. desembargadores o fazem já justificando no próprio acordo. Eu separei esse aqui, que está aqui em minhas mãos, mas acho que a gente pode tratar em assuntos institucionais, né? Para ter a fica sequência, melhor, né? certo? Tranquilo. Ok. Então, assuntos institucionais, registrado. Doutora Darcy. Doutor Arli. Reforçar uns parabéns à nossa colega, doutora Lourdes, e dar boas-vindas ao colega, a doutora Érica, que ela já é conhecida aqui, mas de qualquer se sente bem-vindos. Só, Excelência. A Miriam. Doutora Sayonara. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente também de parabenizar a doutora Maria de Lourdes, do aniversário que se aproxima, e também... Passou. Desculpe. E também dar boas-vindas ao doutor Rodrigo, que veio de tão longe, de Pau dos Ferros. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Rodrigo. É somente isso, Excelência. Obrigada. Obrigado. Doutora Iádia. Boa tarde a todos. Também quero me acostar aos votos de felicitações aos aniversariantes do mês de julho. Parabenizar também, receber bem o doutor Rodrigo, né, que se encontra aqui, que está estreando no Colégio de Procuradores. E também gostaria de agradecer pelo voto de pronto restabelecimento que eu recebi desse colégio em relação à saúde da minha mãe, e dizer que, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Ela já retornou à casa, né, graças a Deus, e agora começa o processo de fisioterapia e fazer com que ela volte a andar, né, que é o mais complicado, mas eu gostaria de agradecer por toda a força que todos vocês me deram, né, nesse momento tão difícil com uma mãe idosa, né, mas eu quero agradecer muito de coração. Obrigada, tá? Doutor Braz. Gostaria de me associar às felicitações aos aniversariantes do mês, já nominados, em especial a doutora Lourdes Medeiros, que integra esse colegiado, e porque eu tenho uma estima especial, até por nossa história, né, de vida em relação aos nossos filhos, que se cruzaram num determinado momento da vida deles. E agradecer a saudação muito especial da doutora Miriam, pela minha entrada, né, nesse clube, o clube dos avós, né? E saudar aqui o doutor Rodrigo, que eu tive o prazer de conhecer há poucos dias numa correção de Pau dos Ferros. Saudá-lo pela sua chegada, por integrar esse colegiado em substituição, doutor Érica também. E se dizer realmente que, quanto à questão de ter, né, me tornado avô, que é uma experiência muito interessante. Inclusive, eu vou replicar aqui o que o doutor Anísio me disse, que eu achei muito interessante, que ele nasce da sabedoria popular, né? Que o avô é o cavalo brabo que a filha mansa para a neta montar. Aí, exatamente, eu estou me sentindo desse jeito. Doutora Rossana. Doutor Rodrigo Pessoa. Ele preparou o discurso, rapaz. Boa tarde a todos. Não, rapaz. Dá para falar aqui agora, ainda me acostumando com a... Boa tarde a todos. Inicialmente, dar parabéns ao doutor Eudo pela
pela sua gestão, inclusive tendo olhos para os promotores do interior. Agradecer aqui a todos pelas felicitações. É um prazer assim, imenso poder estar aqui. Dar os parabéns à doutora Maria de Lourdes pelo seu natalício, a doutor Braz pelo nascimento de seu neto, nessa nova etapa de sua vida. E doutor Anísio, doutora Darcy, doutora Iádia, doutor Zé Alves, perdão, doutora Érica, doutora Sayonara, doutor Arli, doutora Rossana, doutora Iádia. É um prazer imenso poder estar aqui. Dizer que promotor do interior hoje em dia, quem efetivamente faz carreira no Ministério Público, como eu, que fui substituto, primeira, segunda e terceira, tem um grande sonho de um dia poder sentar aqui. E hoje em dia, devido às intercorrências e a carreira do Ministério Público, muitos colegas hoje não querem isso. Colegas, inclusive, que entraram junto comigo, preferem ficar em Natal a não fazer carreira. Tendo uma comparação, uma metáfora, é como se o cidadão conseguisse, com muito esmero, muita dificuldade, entrar numa multinacional, numa das melhores empresas do mundo, e não querer chegar ao seu topo, que é justamente aqui a Procuradoria. Inclusive, gente que, fazendo uma metáfora, fosse diretor querendo voltar para cargos anteriores. Então, fica aqui o registro, fica lançada a semente de que podemos melhorar a carreira para que pessoas, membros que, como eu, têm um dia um grande sonho de poder sentar aqui nessa cadeira, que é uma oportunidade ímpar de aprendizado e de oportunidade de poder conviver e aprender com esse colégio de procuradores. Fica meu registro, meu agradecimento a todos, a oportunidade, as felicitações e dizer que estamos sempre à disposição lá no interior. Não tem oportunidade devido a morar efetivamente na cidade, devido à distância, não venho muito em Natal, não tenho nem a oportunidade de conhecer muitos procuradores. Sabia de vista, mas não tenho oportunidade de cumprimentar e conviver. Dizer que é um prazer imenso, agradecer a todos, muito obrigado pelas felicitações e cumprir com esmero e dedicação a função que foi dada aqui na 12ª Procuradoria. Então, muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, doutor Rodrigo, doutor José Alves. Inicialmente eu me acosto aos votos de felicitações, em especial a doutora Lourdes, que aqui se encontra, já tive a oportunidade de fazê-lo no nosso grupo. E em relação à vinda do doutor Rodrigo Pessoa de Moraes, enaltecer a presença dele aqui, já tenho contato com ele há algum tempo, com relação aos eventos, principalmente os passeios que ele organiza tão bem pela associação. E dizer que é uma satisfação imensa, a doutora Érica também que aqui se encontra, está sempre presente, e que em outras oportunidades também venham. E é uma satisfação ouvir de um promotor de terceira entrância, que faz pouco tempo que está em terceira entrância, que tem... Então já faz 8 anos, está vendo? 8 anos. Então é uma satisfação ouvir de doutor Rodrigo o que eu tenho dito com muita frequência aos colegas. Ser procurador de justiça realmente é um sonho, a meu ver, de todos os integrantes da carreira. Embora alguns colegas não tenham esse, pelo menos não digam, não exteriorizem esse sentimento. Mas Vossa Excelência dizer isso aqui é de muita importância para a gente, porque de fato, se nós temos uma carreira, pelo menos a ambição da grande maioria é chegar ao final da carreira, como eu sempre quis, e todos os colegas que estão aqui certamente também queriam. Excelência, então é sobre isso que eu queria pronunciar. E em relação a doutor Arnaldo, como mencionado pelo doutor Anísio, eu tenho a oportunidade de conhecê-lo também, é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci, sempre alegre, conversando, inclusive no trabalho que ele exercia na Defensoria Pública. Me acosto também em relação ao voto, como já tinha feito Vossa Excelência. Perfeito, excelência, obrigado. Doutora Érica. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer também esses votos. Eu quero dizer que eu já estou quase pedindo a minha permanência aqui, né, e pensar que realmente Dr. Rodrigues se expressou muito bem. É um sonho de todos que um dia sonharam a carreira do Ministério Público. Eu fui estagiária do Ministério Público, eu fiz escola do Ministério Público e o meu sonho realmente era o Ministério Público. Então,
é realmente um sonho e um grande privilégio poder participar desse colégio de procuradores que muito nos ensina, porque você tem uma visão muito mais ampla da instituição. O que é discutido aqui, você tem não só da sua comarca ou de alguma matéria específica, mas você tem uma visão muito mais ampla da instituição. Então, é um grande privilégio. E dizer também do meu respeito a esse colégio, né, das decisões que vêm desse colégio de procuradores. Queria também me acostar às felicitações da doutora Maria de Lourdes, dizer que as pessoas de julho são as pessoas privilegiadas, são os cancerianos. Minha mãe é do dia de hoje também, são geralmente pessoas muito bondosas, né, muito caridosas, né? E doutor Anísio, que é meu conterrâneo lá de Caicó, as pessoas de Caicó, que são filhos de Santana, né, netos de Santana, né, também tem essa visão, né, de mais caridade, bondade, não sei. E também o doutor Braz, né, felicitar pela sua entrada nesse clube, que eu não quero entrar tão cedo. Estou aqui pedindo a Deus, tenho os meus adolescentes e fico monitorando essa questão o tempo todo, né, tentando que isso seja adiado por eles, por mim e por uma vida mais, né, construir uma vida com mais seriedade. São adolescentes ainda. Então, lhe felicitar, que eu tenho certeza que é um momento muito, muito diferente, muito dinâmico da sua vida. Diferenciado, né? Um sabor doce, né? Bom, então é isso. Muito obrigado, doutora Érica. Como não há processos pautados na ordem do dia, passemos a assuntos institucionais. Primeiro é a escolha de membro para substituir titular na Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça. A saída de doutora Sayonara, por ofício encaminhado em 25 de junho, manifestando a disposição para assumir doravante a terceira suplência com observância da ordem de convocação, da portaria, tal. Pergunto se há algum colega que se disponha a participar da comissão de assuntos referentes às promotorias e Procuradoria de Justiça. Como, doutor? Não. Eu quero permanecer, todavia, não mais na condição de titular. Essa foi a minha... Eu renunciei à titularidade, por motivo de fórum íntimo. Então, eu me coloco à disposição de me manter na condição de suplente, terceiro suplente, e, consequentemente, os suplentes haveriam de assumir a titularidade. Excelência, seria importante ver quem está e onde está já nas comissões, porque a gente vê quem estaria para diluir o ônus por todos, né? Até para verificar aqui, na comissão dessa que a doutora Sayonara está renunciando à condição de titular, já há 3 suplentes. Então não faria sentido ter um quarto suplente, me parece, né? Mas... Excelência, pela ordem. Eu comuniquei por motivo de fórum íntimo e vou me manter no fórum íntimo, certo? Que eu acho que não seria pertinente eu trazer aqui as verdadeiras razões pelas quais eu quero me afastar dessa comissão. Todavia, eu me coloco à disposição de me manter. É evidente e lógico a condição de terceiro suplente, como tem o segundo e o primeiro, então, ainda que eu seja convocado, é uma convocação rápida, transitória. Por isso que eu me coloquei à disposição de permanecer na condição de suplente, crendo que quem era primeiro suplente, que era a doutora Darcy Pinheiro, seria convocada. Ela foi no primeiro período. Houve alteração que eu desconhecia, inclusive, porque foi em janeiro que houve essa reunião da nova equipe, dos novos membros, e eu estava de férias. Então, Caís me informou que a doutora Darcy Pinheiro não faz mais parte da suplência, mas eu
acreditava que ela fazia, e como ela nunca assumiu nenhuma titularidade de nenhuma comissão, eu pensei, então, é evidente e lógico que a presidente vai convocá-la para assumir, em razão da minha renúncia. É. Não, para suplente, de fato, não teria vaga. É só se algum deles renunciassem à condição de suplente. Mas aí teria consultado. Então, doutora Miriam, doutor Braz e doutora Lourdes. Não. Mas Vossa Excelência é suplente. Não. Homem, pelo amor de Deus, eu tô com esse ônibus. Pronto, vamos ver. Eu estava contando aqui, são 12 titulares hoje das comissões. Tem 3, 6... Porque eu já integro, eu acho que doutor Anísio eu integro não como tá em membro nenhuma uma comissão. Eu já integro. Não, Doutor Anísio já se coloca à disposição. Eu já sou assuntos institucionais, né? Não somos. Havendo então divergência, doutor Anísio. É, porque ele não está em nenhuma comissão, exatamente. Então ficaria doutora Darcy, doutora Carla Amigo e doutor Anísio titulares. Todos concordam? Aí os suplentes tem. Aí vamos passar da primeira questão, né? Ultrapassada a da titularidade, doutor Darcy e Carla Anísio. E na suplência a Miriam Selle, José Braz e Maria de Lourdes. Eu pergunto se algum dos três pretende sair para dar a vaga à doutora Sayonara. Se não houver, ela não fica nessa comissão. Né? Conceda a vaga a ela. Que ela quer permanecer como suplente. Eu concedo a vaga à doutora Sayonara como suplente. Então, na primeira suplência fica a doutora Miriam Selle. Não é isso? Eu acredito que ela teria que entrar como terceiro suplente, né? Doutora Maria de Lourdes sobe para segundo suplente. E a terceira suplente, doutora Sayonara, que está entrando por último, né? Ela está entrando por último na comissão. Eu digo, ela teria que ser a terceira suplente. Não, o doutor Braz está renunciando à condição de suplente. Ele é titular da... Mas de qualquer modo a corregedora é membro da comissão. Doutor Braz? Não, doutor Braz continua na assuntos institucionais. Exato, titular. Ele só está saindo. Darcy Pinheiro não é em nenhuma. Não, era. Eu entendi o que você está sugerindo. Eu vou perguntar só à doutora Sayonara se ela concordaria. Ao invés de substituir-se a doutor José Braz na suplência da comissão de assuntos referentes a tal, é substituí-lo como titular na comissão de assuntos institucionais. Aí depende do doutor Braz e da doutora Sayonara concordarem. Não, Excelência, por hora eu gostaria de me manter em terceiro lugar na suplência. Terceira suplência. Doutor Braz concorda dessa forma? Bom, vamos só agora ver se a doutora Lourdes concorda de subir a segunda suplência? Concorda. Então, todos de acordo, ficou primeiro a comissão de assuntos referentes às procuradorias e promotorias de justiça. Terá agora a seguinte composição: doutora Darcy Oliveira, doutora Carla Mico, doutor Anísio Marinho. Como suplentes, doutora Miriam Selle, doutora Maria de Lourdes e doutora Sayonara, nesta ordem. Ok? Então, passemos ao próximo assunto institucional. Indicação de membro para atuar na ouvidoria durante o período de 15 a 19 de julho, em razão de férias da doutora Naide Maria Pinheiro. É mais uma formalidade, são apenas 4 dias, mas de qualquer modo ele ficaria sem ouvidor durante esses 5 dias, na realidade, né? Há algum colega que se dispõe a substituir
a doutora Naide nesses 5 dias na ouvidoria? Excelência, eu dou uma sugestão. Não vou não. Eu dou uma sugestão, que seja designado um promotor de terceira entrância. A gente tem a doutora Érica aqui, tem o doutor Rodrigo, outros promotores que possam exercer a função. Não, eu estou perguntando aqui porque como ela está nesse momento exercendo e é procuradora, a substituição natural seria de um procurador, mas também não há dificuldade. Né? Sugestão. São apenas 5 dias, né, na realidade. Excelência, eu queria só também pontuar essa questão, porque eu já fui ouvidora, né, e sei da importância desse lugar para a instituição, para o olhar e a comunicação com a sociedade. E também fiquei analisando essa questão da substituição, né, porque quando a ouvidoria fica acéfala, a gente não tem uma resolução, uma regra, uma disciplina de como seria, como acontece com os procuradores, uma lista dos interessados que puder substituir. Porque a indicação tanto pode recair sobre, não só sobre um procurador, um membro desse colégio, mas sobre um promotor de justiça. Né? Então, por que seria um membro e não abriria para a instituição, para quem quisesse eventualmente substituir? É uma sugestão para esse colégio para que seja disciplinado de uma forma mais democrática e que não fosse uma indicação só para aquele lugar, 5 dias, mas uma pessoa que... É porque, na realidade, essa substituição não existe corriqueiramente. Há um ouvidor e o seu suplente já definidos, né, quando da eleição. Lugar, né? O segundo lugar. Mas, o problema é que, neste caso, exatamente, não há, por conta da renúncia da doutora Iádia, ficou sem segundo lugar. Então, é uma situação excepcional. É porque a gente o colégio... já tem casos de uma única candidatura. Ele é sozinho. E sempre há fica acéfala. Fica acéfala durante pelo menos 2 meses. Mas se todos concordarem, como a gente não tem como mudar isso agora, que é mudança legislativa, se todos concordarem com o que o doutor Zé Alves disse, fica a designação pelo Procurador-Geral. A previsão na lei realmente foi uma falha. Foi uma falha. A previsão da lei é a seguinte: a lista tríplice imaginava-se, porque quando a lei foi editada, foi na minha época como Procurador-Geral, nós colocamos com prejuízo das atribuições normais. Então haveria interesse, pelo menos a gente... De mais colegas. Né? Em mais pessoas têm interesse. Né? Quando houve a modificação na época do Dr. José Augusto, então não foi observado isso. Porque deveria ter observado o seguinte: quando retirou a questão com prejuízo das atribuições, sem prejuízo, então deveria ter sido disciplinado também a forma de escolha na eventualidade. Agora, a gente tem a situação em que a doutora Iádia foi a segunda colocada, ela renunciou, não tem interesse. O colégio designou a doutora Naide. Doutora Naide de férias, não há previsão na nossa lei com relação a como vai ser feita essa designação. Tem sido feito por uma escolha do colegiado, inclusive sem previsão na nossa lei, mas como o colegiado é o órgão máximo da instituição, também não vejo problema. Então, realmente, há necessidade de fazer uma adequação da nossa lei, porque foi feito com um espírito inicialmente totalmente diferente do que foi feito com alteração posterior. Só que agora a ouvidoria se tornou mais atrativa com relação à licença compensatória. Então já há um certo atrativo, embora haja ainda esse problema do não afastamento da instituição. Mas já há um atrativo maior. Mesmo assim, a meu ver, é necessário que haja uma adequação da nossa lei, porque quando nós fizemos, o pensamento era totalmente diferente. Com relação à corregedoria, vamos, né, considerar. O corregedor, né, nesse caso, ele indica um membro, né, para essas situações. Quando o adjunto também não pode, coincide com o afastamento do corregedor geral e do corregedor adjunto, o corregedor, né, não, mas o próprio corregedor... Ah, não, isso é corregedor adjunto que é indicado, né? Não, é verdade, apenas no caso o corregedor adjunto é que não é o corregedor, né? Geral é que indica. Essas situações diferentes. Os dois, né, acumularam, né, um afastamento. Aí realmente está sem indicação, não tem nenhum terceiro, segundo suplente, não existe. No caso de corregedor, só pode ser um membro desse colégio, só pode ser procurador. No caso de ouvidor, não, pode ser um promotor. E tem uma outra questão que eu não sei se já foi analisada, que na nossa pontuação de merecimento,
né? Aí o exercício da função de ouvidor pontua. Foi retirado. Então, foi retirado isso Foi aí? retirado. Procurador-geral, corregedor-geral e ouvidor foi retirado. Pois é, mas aí no caso de corregedor só pode ser um membro desse colegiado, mas ouvidor não. No caso de ouvidor é Pra- necessário que porque- seja da mais elevada entrância, ou procurador de justiça. Bom, todos concordam com o doutor Zé Alves que seja feita a designação? Então, aprovada a unanimidade. E aí eu vou ver com os colegas quem teria interesse para substituir nesse período. Doutora Lourdes, aqui os nossos assuntos institucionais, Vossa Excelência citou 2, eu acho, né? Certo. O primeiro assunto, Excelência, é com relação foi o desembargador, até Cláudio, que eu estou na Câmara como coordenadora, e na última sessão do dia 2 de julho, ele fez essa abordagem de saber como era que estava sendo a intimação do Ministério Público para acompanhar os julgamentos virtuais. E eu falei que eu desconhecia que existisse algum disciplinamento, porque não passou aqui nada pelo colégio. O que nós estamos tomando conhecimento é que eles estão ocorrendo no tribunal. Semana sim, semana não, tem um julgamento virtual nas câmaras cíveis. A criminal continua presencial. E nós também, a cada 15 dias, temos julgamentos presenciais. E nessa parte até localizar as pautas dos virtuais, eu tenho dificuldade. Porque não é fácil, às vezes eu ligo para o tribunal para saber onde estão, para acompanhar lá no dia do julgamento, que eles mesclam físicos e virtuais, no dia do presencial. Então, é uma matéria, não sei se os colegas têm algum conhecimento de como deve o Ministério Público se portar nessa atuação, que pela nossa lei ela é obrigatória, junto ao 2º grau, o comparecimento às câmaras. Diante da virtualização, que é algo natural, né, diante do desenvolvimento que nós estamos acompanhando, como é que se deve portar o 2º grau, né? Se existe alguma fórmula de nós... Aqui, né? Aqui no nosso, né? O PJ, sim, exatamente isso. O vocal pode emitir o voto também logo em sequência. Não tem assim um momento específico. Nesse dia X vai haver um julgamento e o relator vai votar, o vogal vota e outro vogal vota. Não funciona assim. E funciona, eles vão lá, votam, vão votando, fulano já votou, ciclano votou, e no fim se... Né? Mas vamos só por partes. A votação, de fato, eles estão fazendo virtualmente. Inclusive, fica aberto o sistema e votam a qualquer momento. Aí eu pergunto, a pauta aqui do pleno eu recebo no dia anterior, a pauta virtual, inclusive. Vocês não estão recebendo a pauta, é isso? Excelência, pela ordem. Estão sendo, cá estamos vendo aqui que, até onde ela sabe, as pautas estão sendo publicadas no Diário Oficial, mesmo as virtuais. Excelência, pela ordem. Não, doutor Zé, não é assim não. Excelência... Não. Deixa eu só para a gente concluir essa Ok. parte. Os processos são abertos no sistema do tribunal, no PJE do tribunal. Eles vão votando, os desembargadores, pode votar a qualquer momento. Mas o julgamento é só quando incluído na pauta virtual e julgado numa determinada sessão, proclamado o resultado. Ainda que lá já estejam todos os votos contabilizados e já resolvida pela procedência, por exemplo, de uma determinada ação, ele só vai ser válido o julgamento na sessão, ainda que sessão virtual, da pauta virtual, melhor dizendo, quando houver a reunião do tribunal. Eles estão querendo avançar para uma pauta virtual mesmo, que não tem nem reunião física, mas ainda não chegou nisso. O que a gente tem para os procuradores e para o procurador-geral quanto a isso é tomar conhecimento, pelo menos no dia anterior da pauta. Aqui tenho recebido
e a doutora Miriam está confirmando. Vocês não confirmaram. Era interessante a gente ver com... Excelência, nenhum procurador está pegando a pauta virtual? Excelência, pela ordem. Doutora Sayonara. Salvo engano, inclusive, eu tive interesse em procurar o ato que instituiu, eles já estão cumprindo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Foi em razão disso que eles já instituíram, no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, esse julgamento virtual. Mas, pelo que eu percebi no ato, é como se houvesse um filtro dos processos. Então, os processos que não teve interesse do Ministério Público, não houve manifestação do Ministério Público, é que estariam inseridos nesse julgamento virtual. Foi o que eu entendi. Agora, eu acho que tem até pertinência, porque é como se o Ministério Público já deu um parecer lá nos autos, não é isso? Então, eles verificando que o Ministério Público atuou, então esse processo não entra nessa pauta virtual, de julgamento virtual, e sim fica no de julgamento presencial. Então, seria o caso da gente se informar melhor. O que eu tenho de conhecimento, inclusive a atuação no pleno e das conversas no tribunal, ainda não existe julgamento virtual, propriamente dito. O que temos é pauta virtual. A pauta virtual é como a nossa do Conselho. Tem a sessão do Conselho e naquela sessão, ainda que só proclamados, alguma divergência não havendo, proclama 1000 processos de uma vez que seja, ali eles são julgados na sessão, certo? O tribunal quer avançar para ter o julgamento virtual mesmo, que não vai ter nem sessão presencial. E o Ministério Público vai ter que, de alguma forma, arguir... Os procuradores não têm comparecido dessa Qual é a forma de você levar a sustentação oral àquele processo? É antecipadamente pedir sustentação ou levantar algum questionamento, que aí eles tiram da pauta virtual e colocam na presencial. Isso aí não tem dificuldade, todo mundo está entendendo, né? Então pronto, precisou de sustentação oral, outra coisa, tem que questionar antes. Se for na hora da sessão, acabou, morreu. Né? Tem um prazo. E essa sessão que é julgada... Qual é o efeito prático? Não tem efeito prático nenhum. Se a sessão não é sessão virtual, a pauta que é virtual. Mas o julgamento é feito a granel. Um vota, ou depois o outro vota. E qual a praticidade da gente tomar conhecimento de já tá, tudo volta, vai apenas proclamar? Veja bem, a gente intervir no eu vou dizer, há situações lá em que a gente fez sustentação oral, mesmo já sabendo que tinham sido proferidos todos os votos, eles não nos dizem qual o voto, mas a gente já sabe que está lá e diz, não, todo mundo já votou, está todo votado. A gente pediu sustentação oral. Teve casos em que houve a sustentação e foi inócua, né, manteve-se o julgamento, e teve caso de que eu fiz no tribunal sustentação oral num caso que já estava resolvido e voltou atrás. Um desembargador pediu vista, viu que a situação não era um recebimento de denúncia, viu fatos que o relator tinha entendido de uma forma diferente, e aí pediu vista, na outra sessão terminou que avançou para o recebimento da denúncia. A gente tem que questionar antes da sessão. O que tem que ter, Sérgio, é cada procurador, então, o procurador não está comparecendo a isso, ele tem que olhar no dia anterior os processos da pauta virtual. Ele tem que olhar, a sua assessoria tem que olhar um por um, para saber, nesse aqui há interesse do Ministério Público em questionar, naquele... Não, os votos, a gente não tem acesso aos votos. Não tem como não há esse filtro, não, Excelência, dos processos. Será se o tribunal não pauta apenas aqueles que o Ministério Público não manifestou interesse? Não, absolutamente. Tanto que no pleno, todos que o Ministério Público autor estão indo para a pauta virtual. Eu acho que essa, não está vendo essa intimação, merece, uma aproximação com o tribunal, uma sintonia para ver. Eu questionaria só uma coisa, porque me parece que uma coisa básica ainda não estava compreendida ou não estava vendo. É que as assessorias observem na dia anterior à sessão da Câmara se a pauta foi publicada no Diário Oficial. Mas no dia da sessão presencial, eu tiro a minha pauta. Eu tiro na sessão presencial. Vamos lá, se Vossa Excelência está nesse momento na Câmara... E eu acompanho, eu vou terça-feira vai ter, dia 16. Terça-feira que vem. Aí essa eu acompanho, eu ligo para o tribunal e eu peço, quando eu não encontro, essa Doutor Arli, só para a gente compreender qual é o problema, só para entender qual é o problema. Do ponto de vista da pauta, que é o mais importante, que é o procurador que está na Câmara, tomar conhecimento dos processos que serão julgados naquele dia. Ainda que já tenha um voto proferido, que a gente não tem controle sobre isso. Doutora está dizendo que não tem problema quanto a isso.
Eu sei, mas esses que estão na pauta virtual, que não vão estar presencialmente, é olhar a pauta do mesmo jeito e questionar. Precedência, não pode ser no dia anterior, não. Ela está dizendo que... Pois é, só disponibilizar no dia anterior, é. Doutora, deixa eu pedir a Muito Caís aqui. confuso, né? Com licença, eu mantive contato com uma pessoa no Tribunal de Justiça, eu não me recordo agora o nome dela, justamente questionando como é que se daria, como é que estava se dando, se é que estava se dando, essa intimação do Ministério Público para comparecimento a essas audiências ou conhecimento dessas audiências de pauta virtual. E ela me disse que não havia uma notificação prévia, o que era feito era uma publicação no Diário Oficial, né, anterior à data desses julgamentos. Então, no Diário Oficial era disponibilizada toda essa pauta e as pessoas tinham acesso através disso. E que esses julgamentos eram feitos uma vez por mês, quando tinha processo, né, para ser julgado virtualmente. Mas o acesso é por meio da pauta disponibilizada o procurador vai ter que no ficar Diário acompanhando Oficial. esse Diário Oficial, o procurador vai ter que... Inclusive, mas existem gabinetes... E a prerrogativa do Ministério Público? Tem gabinetes que já mantêm contato diretamente com o tribunal e já têm acesso a essa pauta antes da publicação até. Alguns gabinetes conseguem o contato já direto, mas a publicação é no Diário Oficial. Então tem que acompanhar o procurador essa publicação, é? Os assessores. E a prerrogativa da intimação pessoal? Talvez a gente precisa... Documentação oral é no julgamento físico. Você pede que retire e vai para a sessão. Mas isso tem que se dar com antecedência, com uma certa... Mas é. Não, ele disse que é disponibilizado no dia anterior. Ele está recebendo a pauta? Qual seria a sugestão para a gente poder entender? Isso aí eu sei, eles vão julgando antes, mas vão julgando antes e inserindo no sistema o voto. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma, pode ser que funcione. Só esclarecer que na Câmara Criminal não há sessão, pauta virtual. Ainda não há. Mas tem julgamento virtual, Excelência. Não, na criminal? Está tendo. Olha, na medida em que você chega como procurador e tem assento naquela Câmara, aí está lá os processos pautados. O desembargador presidente diz, dos processos 12 a 24 eu já votei. O desembargador que está vendo os votos aí, já votou, acompanho. O Ministério Público não está sabendo absolutamente nada, só depois que for publicado. Nós já estamos assistindo isso lá, não temos um controle nenhum. Mas no nosso caso, Anísio, a gente recebe... Não, Excelência, não é isso, não é questão do processo. Eu estou dizendo, olha, está lá o desembargador Glauco, o desembargador Gilson e o desembargador Saraiva. Eles chamam o processo do 12 ao 24. Aí, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, na criminal. Aí, 12 ao 24. Aí, o desembargador Gilson é o relator. Eu já disponibilizei o voto. Não, eu já acompanho também. Do 12 ao 24, julgado. O que foi que o Ministério Público... Isso é um julgamento virtual. Mas a gente tem conhecimento da pauta com antecedência. Vamos fazer... Deixa eu fazer doutor Zé Alves. Só fazer uma sugestão de encaminhamento. Sugestão de encaminhamento. A gente marcaria, eu acho que nem todo mundo está acertado ainda. Marcaria primeiro uma reunião nossa para tentar ajustar o que é que seria mais claro. E depois uma comissão, poderia ir 2 procuradores e comigo, e iríamos ao desembargador Rebouça, o presidente do tribunal, para levar algum pleito já definido.
Porque se a gente não sabe ainda exatamente o que quer, né? Sabe o que está vendo problema, né? Então vamos marcar a reunião para semana que vem, hoje é quinta, né? Veja aí, terça-feira, o que é o... Não é assim não. A pauta virtual do pleno é mais ou menos como o julgamento virtual do CIS. Só que, como tem a sessão presencial obrigatoriamente do pleno, toda quarta, porque tem sempre processos presenciais com sustentação, outras coisas, aí na hora da pauta virtual, que já está a pautinha impressa, ele só faz dizer, os processos da pauta virtual, não houve questionamento ou pedido de sustentação, estão julgados conforme... É assim. Me diga só uma coisa que eu não estou entendendo ainda, de lá da Câmara, porque no pleno não tem isso ainda. No dia que é pauta virtual, exclusivamente virtual, não tem a sessão, né? Beleza. Aí você, calma, lá eu me lembro que eu participei da sessão administrativa que definiu isso. E mesmo fiz intervenções para saber como é que o Ministério Público queria. O que ficou dito e acertado, pelo menos até o que eu lembro neste momento, é que tanto partes, né, através de seus advogados, como Ministério Público, Defensoria, quem quiser que seja, ele ia tomar conhecimento daquela pauta anterior, ainda que fosse o dia sem sessão presencial, mas a pauta virtual seria virtualmente julgada naquele dia, né? Ele ia ter conhecimento antes e bastaria fazer uma petição, eu não me lembro se ia ter que criar até um formulário, alguma coisa, para você simplesmente pedir, destacar. Olha, eu quero que destaque aquele processo e eu acho que sim, isso mas existe. Disponibilizado, não orientaram bem o MP ainda. Viu, senhor presidente? Mas disponibilizado de uma forma... Então, na hora que com você antecedência, diz... né? Calma, o que eu estou querendo dizer é exatamente... É isso que eu estou dizendo, eles estão fazendo. Mas tem que ser com antecedência. Mas se eles estão fazendo, então tá certo. examinar, entendeu? Se vai precisar da sustentação. Mas então o que antecedente... O senhor falou que é um dia antes de ter recebido a pauta. Eu estou sentindo assim, que na verdade não há muito problema. Mas, Excelência, aí Vossa Excelência está entrando agora eu estou entendendo. A gente está entrando no mérito da questão, que é a decisão de existir o julgamento virtual. Nesse mérito, eu vou com Vossa Excelência, mas não existe a possibilidade de reverter. Isso é irreversível. Todos os tribunais estão adotando. Mas, Excelência, eu recebo também do meu e tenho que ver. A minha assessoria pega no dia anterior, tem lá 100 processos da pauta virtual. Tem que olhar um por um. Tinha que ser com mais antecedência, é isso que a gente tem que pleitear, né? A disponibilização dessa pauta com mais antecedência. O que a gente pode pedir é isso, né? De repente, porque qual no prazo? dia anterior, muitas vezes, não há condição de se vamos uma pauta de... vamos. Então vamos deixar para... seria uma reunião administrativa do colégio, como isso. A gente tem sempre feito nas quintas, por conta das câmaras, inclusive, né? Então deixa para quinta que vem. Quinta tem câmara? Ah, não, desculpa, a gente tem feito segunda ou sexta, é verdade. Excelência, pela ordem. Vossa Excelência me permite me ausentar, eu vou precisar sair, que eu tenho uma consulta médica. Pois não, Excelência. Obrigada. 15 é segunda-feira agora. Ou 22. 22 de julho. 22 de julho, todos... 22 de julho, todos concordam? 22. Reunião administrativa de 22 às 11 horas. 22. Para discutir essa questão e tentar formatar uma proposta para o Tribunal de Justiça. Né? Que horas? Quem é que poderia ir lá no tribunal fazer essa embaixada para compreender exatamente, né? Teria uma subcomissão, a gente já montaria a comissão agora de compreensão do sistema para poder no dia 22 todo mundo entender. Ninguém está sabendo de fato, né? Doutora Lourdes se dispõe aí. Não, eu estou dizendo a comissão que vai antes. Durante a semana que vem,
a comissão faria uma visita técnica para se inteirar, exatamente verificar. E o Paulo Leonardo é o assessor da presidência que trata de todas as questões administrativas, é o braço direito do presidente. Coloco Vossa Excelência em contato com o Leonardo, lhe garanto que ele chama lá Custec, quem for, para ver de que forma melhorar o acesso do MP a... Mas vamos primeiro fazer essa embaixada para conhecer. Aí não, tem coisas aqui que a gente viu que são insuperáveis para o MP. Aí vamos trazer para a reunião do dia 22 e ó. Quem acompanharia... Não, teve uma resolução. Teve resolução. Resolução houve. Agora também eu não sei se a gente realmente... Né? Quem gostaria de acompanhar a doutora Maria de Lourdes na visita técnica ao tribunal? Aí ela que teria que definir, né? Eu posso... Sugiro a Anísio Marinho, doutor Anísio. Se fosse na terça-feira, a terça-feira vai estar muito carregada a sessão, porque se não tivesse... Doutora então, Lourdes, Anísio, então mas não seria... Doutor Anísio, doutora Miriam. Pronto, Miriam, doutora Lourdes e doutor Anísio, né? Pode ser? Ah, é? Perfeito. Avise que aí eu entro em contato e... A reunião administrativa, portanto, ficou para o dia 22. Doutora Miriam, doutor Anísio e mais alguém que queira ir, vão ao tribunal. Desculpe, doutora Lourdes. Doutora Lourdinha estará indo ao tribunal com o doutor Anísio, conhecer melhor o sistema, ver os detalhes, ver quais são os eventuais gargalos, né? Compreender melhor. E a agenda no dia 22 se reúne, então. Porque aí no dia 22, se não tiver nada para resolver, vocês explicam, esclarece a cada um, orienta como é que deve ser feito, como é que vai estar a pauta, como é que requer um destaque no processo para, né? Ok? Pronto. Doutora Lourdinha, o segundo assunto institucional. Veja, que a gente tem dois assuntos. O tribunal já fala com o presidente as duas coisas, né? Se houver problema na outra, né? Não, mas a gente conversando com ele, tem uma facilitação, né? Essa questão é complexa, porque eu me lembro bem que os promotores com atuação na Fazenda Pública, na matéria de fiscal, tinha 40 mil processos. 40 mil processos, a informação que eu tive, Cristiano, na época de Oscar, 40 mil processos, e se abrisse vista em todos para que o Ministério Público dissesse que tinha interesse ou não, inviabilizava a atuação. Então, lá eles chegaram a esse consenso de não enviar, principalmente naqueles executivos fiscais. Eu acho que na maioria das comarcas já há essa orientação também. Então, o próprio promotor já autoriza a vara a não remeter, porque são muitos processos. Porque é uma matéria específica, né, Zé Alves? É uma matéria específica aí. Eu sei que naquelas matérias repetitivas tem um provimento assinado por mim e pelo procurador-geral anterior, do Conselho a Vossa Excelência, no primeiro grau. Nós recomendamos a pedido dos próprios promotores para que o juiz não mandasse mais aquelas matérias repetitivas que já tinham sido objeto Aí eu do pergunto, Ministério Público. não poderia ser feito da mesma forma com o tribunal, não? Um ato da procuradora, do colégio até, porque já todos são procuradores, já dizendo que, olha, nessas matérias aqui, não precisa mandar, mas nessas aqui mas precisa. Haveria uma dificuldade, porque há um entendimento, por exemplo, o doutor Herto entende que deve atuar em todas as matérias do consumidor. Então, há posições divergentes. Bom, mas aí é um entendimento que pode ser superado. Porque se porventura todos ele pode, como é que chama? Evoluir. Ele pode evoluir. Ele pode se dobrar o princípio do colegiado. Excelência, existe a recomendação 34 do CNMP, que ela expressamente ela diz: a identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público. E eu estou concordando. Sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.
Bom, E indevida a renúncia de vista dos autos. É, de 2016. Foi alterada. É. Não. Porque a recomendação que a doutora Luz está a 34... Bom, essa recomendação tem está a previsão. contraposta a uma recomendação em vigor também deste Ministério Público. Não, mas veja bem, não, o CNMP não há esse princípio da especialidade aí, não. Não, Excelência. Não, se tem um ato interno nosso, alguém terá que questionar no CNMP para ele poder ser... Não pode simplesmente ser revogado o ato. Não, eu estou falando do ato normativo. Doutor Anísio disse que tem um ato normativo. Nós fizemos. Existe, Então, não existe. Deixa eu historiar, é o seguinte. Nós fomos provocados, nós enquanto corregedores, quando eu estava lá, nós fomos provocados por alguns promotores do patrimônio público, promotores com atuação na vara da Fazenda Pública, dizendo, inclusive, que em alguns processos em que a atuação já era por demais conhecida, inclusive do juiz, que o Ministério Público não tinha interesse de atuar, eles abriam mão de que este processo viesse e pediram então os juízes para fazer. Então levou, a gente estudou e fizemos essa recomendação, um provimento assinado por mim e pelo procurador-geral anterior, doutor eu, lembra o ano, doutor? para o primeiro grau. A gente pode localizar 2016, isso. talvez, 2015. Não, mas é mais recente, mais 2017. Recente. Não, fui eu. Foi eu que assinei. 2016 ou 2017, né? Por aí. E aí tem funcionado bem, mas no primeiro grau. Inclusive, alguns embargadores superdaneados por isso fizeram algumas vezes em segunda instância, em algumas sessões. Acho que foi o doutor Epp que trouxe aqui relatando, dizendo que os embargadores disseram, olha, mas está ocorrendo no primeiro grau. Por isso que eu não mandei, Excelência. Eu achei que, não, mas eu quero que venha. Mas no primeiro grau está funcionando, tranquilamente. E não houve aí, no meu modo de ver, não houve ofensa a essa resolução do CNMP, porque é o próprio Ministério Público que está dizendo, eu não está ofendendo as minhas atribuições. Eu estou entendendo que nestes casos, o que ofenderia era se, por acaso, o juiz não estivesse mandando. Mas é a pedido do Ministério Público que não quer receber mais essas matérias. E me parece que aí é uma recomendação. É uma recomendação. Olha, veja, é uma recomendação do CNMP que não tem caráter vinculativo. O CNMP, os atos normativos primários do CNMP, com efeito de lei, são as resoluções. Recomendação é uma orientação. E a Essa recomendação... orientação, e por que quando o promotor em primeiro grau faz uma recomendação para uma autoridade e ela não observa, ele entra Não, com a César, mas ação? ali é aquela recomendação de finalística, é diferente. Essa aí não é não. É uma recomendação administrativa. Mas o que a recomendação é diferente. prevê é que letra quem morta. tem que dizer se tem interesse ou não é o Ministério Público. Eu concordo Se ele com fizer a isso previamente, recomendação. a meu ver, está atendida a recomendação também. Pode ser. Porque previamente, olha, nesses casos aqui, o Ministério Público não tem interesse. Então, Exatamente. eu já disse isso previamente. É uma interpretação. O que não pode, e acho que a resignação da doutora Lourdinha e outros é que o próprio judiciário diga em que o Ministério Público tem interesse ou não. Por isso que eu estou propondo... Isso tem que partir do membro, né? Doutor Zé Alves, por isso que eu estou... Para a gente tentar, assim, superar o problema, eu estou propondo que o Colégio de Procuradores de teatro próprio, já remetendo ao Tribunal de Justiça, dizendo, da mesma forma como foi feito para o primeiro grau, nos casos em que... Tem muita coisa que pode ser dita, né? Tem muita coisa que pode ser dita. Isso os civis, os colegas são procuradores civis, sabem já os casos em que não atuam. Contencioso fiscal, ninguém atua. Deixa eu, Doutor Braz, quanto a essa matéria, doutor né? Braz, o que vai acontecer? O tribunal pediu para o Ministério Público fazer isso. Eu já disse aqui no início da sessão, comentei informalmente. Pediu para que o Ministério Público dissesse os casos em que não, porque eles estão com a política de celeridade, de agilidade, de julgamento. Então, se a gente sabe que está chegando, tem procuradoria eventualmente, que tem 70%, 60%, 70% de feito, que não tem interesse, e estão vindo para cá só abarrotando a secretaria, abarrotando os sistemas, Seria uma forma de racionalização. É uma racionalização evidente. Não, é de bem. E importante, outra coisa, se a gente não fizer assim, o que vai acontecer? Vai virar uma queda de braço, o tribunal vai dizer, eu também não mando mais mesmo, simplesmente, aí a gente vai para o CNJ, vai ficar 2, 3 anos, 4 anos de briga e não resolve nada. Aí vai nada. mandar 40 mil processos para o Ministério Público dizer, exatamente. Em cada um deles se tem interesse ou não. Eu acho que era importante a gente então, no caso, seria da comissão de normas, né?
distribuída para a comissão de normas. Quem é a comissão? Vamos lá. Tá É a aqui. comissão, doutora Naide, sou Uma ação eu, de doutora normas. Iádia. Maria de Lourdes, Miriam, doutora Iádia, Miriam. Carlos Sérgio, Zé Alves e Naide. Se reunir, a gente já pode fazer assim. A secretaria já mandaria o expediente com o que a gente, se for votado aqui, né? Se for decidido aqui. Não, perfeito. Não, Por isso que eu digo, só eu mandaria para a comissão se aqui a maioria entender que é adequado, né? Então vamos a votos. A votação que a gente vai submeter agora é se o colégio vai ser distribuído para o colégio, para a comissão competente, avaliar um ato próprio, disciplinando os casos em que o tribunal não seja necessário ao tribunal enviar processo com vista ao Ministério Público. Desnecessário. Desnecessário. Pronto. E aí a comissão, naturalmente, pode ser que lá na comissão perca. Bom, mas vai trazer para o plenário do colégio. Isso se a gente, agora, a maioria, entender que deve. Portanto, vamos a votos. Doutor Anísio, como vota? Só uma questão de ordem aí antes, é porque nós criminais nós não temos essa preocupação, porque todos os processos criminais vêm para nós. Então, jamais ocorreria isso no âmbito penal. Então, eu acho que não seria, talvez, digamos assim, eu apenas me coloco nessa condição e faço a reflexão para os criminais, se nós deveríamos, então, votar nisso, nós, os criminais. Porque nós iríamos, teoricamente, decidir algo que só atenda ao cível. Não, mas Vossa Excelência se manifestaria manifestaria como membro do colégio, não? Colegiado, eu acho que é pelo colegiado. Eu que não atuo nem num nem no outro. Pela instituição. Eu também não vou votar. Agora, uma cautela que devemos ter numa resolução desse tipo, diz assim, que a qualquer momento o Ministério Público pode atuar em qualquer processo para não deixar Exatamente, claro. não está abrindo mão. Isso é mão tudo com tranquilidade, aí será avaliado. Bem, sendo assim... Pois não, doutora Carla. Eu gostaria de propor, porque nós teremos uma trimestral esse mês. E assim, já votar, assim, nem a gente vê os pontos positivos e negativos, eu acho assim prematuro. Talvez a gente, na reunião trimestral, tratemos desse assunto e aí a gente, enquanto colégio, se posiciona. Eu discordo porque a questão já está posta, doutora Carla. Não, Excelência, Vossa Excelência trouxe o assunto, a gente está discutindo, está deliberando, aí você está achando ruim porque foi discutido. Não, é que não... Então a gente vai, em assuntos institucionais, esse colegiado delibera. Adotando as providências. A discussão na comissão de normas, é isso? A discussão é se vai ser remetido à comissão de normas o disciplinamento. A comissão de normas pode rejeitar. Eu não vejo problema, não. A gente está provendo. Então vamos votar, Excelência. Por isso que estamos votando. Peraí, doutora Rossana. Eu não votei ainda. Doutora Rossana. A minha preocupação eu acredito que seria muito interessante, realmente iria diminuir nosso trabalho, uma coisa assim. Mas a minha preocupação é porque essa história de não dar vista ao Ministério Público acontece em outros processos. Processos onde tem menor. Eu recorri recentemente, inclusive... Não, mas veja só, o que eu percebo é uma tendência. Por exemplo, eu peguei um processo onde o juiz de primeiro grau, o advogado falando o tempo inteiro, foi uma menor que teve um acidente, ela ficou com problemas e estava fazendo o processo, a menor, era uma criança, certo? Teve que fazer plástica, um monte de coisa. Aí o advogado pediu a participação do Ministério Público no primeiro grau. O juiz ignorou. O juiz ignorou, julgou improcedente a ação, a parte recorreu, pedindo, reiterando, insistindo com a participação do Ministério Público. Nós apontamos isso no nosso parecer, o tribunal ignorou, e se eles tivessem, o que eu faço é o seguinte, quando eles julgam completamente favorável, assim, totalmente favorável ao interesse que eu defendo, eu vou recorrer para quê? Só se fosse para defender nossas prerrogativas. Mas eu não vou fazer isso porque ia atrapalhar, tipo assim, numa ação de improbidade, o promotor de justiça está pedindo, o que o promotor de justiça está pedindo foi julgado procedente, para que eu vou recorrer? Né? Porque não foi ouvido o Ministério Público segundo grau, alguma coisa assim do tipo, certo? Mas, nesse caso, era uma menor. Eles julgaram parcialmente procedente, ela estava pedindo, digamos, 200 mil, eles deram 30, certo? Então, em tese, essa menor, o interesse dela não foi atendido, ela estava pedindo muito mais, certo?
O que é que eu fiz? Eu recorri. Então, a minha preocupação é que essa tendência do Poder Judiciário de dizer que a participação do Ministério Público é irrelevante, se num caso onde tem menor, certo? Acontece isso, então, por isso, Excelência, eu acho que seria interessante que nós, procuradores de justiça, discutíssemos isso nessa reunião trimestral, como disse a doutora Carla. Ok, tem duas propostas. É uma situação excepcional. Bom, doutora Rossana, ficou... Todo processo doutor Anísio, tem duas propostas. Já remeter para a comissão avaliar a ideia, tendo em vista que já houve provocação do tribunal, já existe ato interno quanto ao primeiro grau, já existe hoje um movimento forte de a gente racionalizar, vamos entrar o EMP até o final do ano, se quiser, também nas procuradorias de justiça. Eu questiono a doutor Anísio nessas duas hipóteses, né? Se remete para a comissão agora ou se aguarda a reunião trimestral. Eu acho, Excelência, que uma não é excludente da outra. Eu acho que tanto a gente deve remeter, como também a comissão de norma pode, inclusive, subsidiar e trazer mais dados, inclusive, para essa comissão. Ok. Então, doutora Lourdes, trimestral. Doutora Darcy, comissão, né? Doutor Agora, Arli. o colegiado da comissão vai ter que ter um ponto em comum, porque tem gente que quer atuar nessas questões de consumidor. Vai chegar lá. Isso tudo vai discutindo, né? Aí tem que ver isso aí, vai ficar vencido e acabou. Pode vir para o colegiado e rejeitar totalmente, né? Doutora Miriam, comissão. Trimestral. Na doutora Sayonara não está, doutora Iádia. Eu acho que pode ser nas duas. Na comissão, remeter para a comissão e também na trimestral discutir. Ok. Doutor Braz. Também acompanha esse entendimento pela comissão e também paralelamente, que é o trimestral paralelamente também. A reunião, na reunião trimestral. Perfeito. Doutora Rossana já disse na trimestral, não é isso? Trimestral. Doutor Rodrigo. Comissão e trimestral. Doutor Zé Alves. Excelência, para a comissão, com relação à trimestral, é claro que a gente escolhe, os procuradores escolhem. Perfeito. Doutora Érica, comissão. Então, é a doutora Carla, desculpe, trimestral, e eu voto pela comissão, sem prejuízo, que é importante ser discutido na reunião trimestral, porque são os procuradores cíveis, né? Então, por maioria, ficou deliberado que será... Não, é porque esses que votaram o voto médio é pela comissão. O voto médio é a comissão. Porque os outros, alguns foram sem prejuízo. Então, por maioria, o colegiado deliberou pela remessa à comissão de assuntos institucionais. O nome da comissão? Excelência. Comissão de... Só um minutinho para eu proclamar. A comissão de regimento, normas e assuntos administrativos para a discussão de ato seria talvez resolução, né, do Colégio de Procuradores, resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, estabelecendo as matérias em que há desnecessidade do Tribunal de Justiça remeter os autos com vista ao Ministério Público. Pronto, fica deliberado dessa forma. Eu aproveito o ensejo. Doutor Zé Alves. Porque a gente terminou, não foi? O assunto terminou. Pronto, mas é mais um assunto institucional que não está pautado, eu vou pode trazer dizer, também. Excelência. Pode registrar. É com relação, Excelência, à delegação, o ato de delegação do Procurador-Geral para os Procuradores de Justiça. Eu tenho conversado em algumas oportunidades com o doutor Flávio sobre essa matéria, Flávio Nóbrega, e ele me disse que estaria elaborando uma minuta para submeter, para apreciação nossa. Eu peço a Vossa Excelência que seja dado uma certa celeridade, porque a resolução que nós temos causa dúvidas e controvérsias entre vários colegas. E eu tenho remetido em algumas situações para o núcleo recursal e às vezes vem com um despacho dizendo que deve ser aquela atuação, e eu continuo entendendo que não, mas tomo como ato de delegação específica o despacho do Procurador-Geral. Então, para evitar esse tipo de controvérsia, eu peço a Vossa Excelência que edite um novo ato, deixando claríssimo o que é que os procuradores podem recorrer,
se só de decisões monocráticas, se no caso dos habeas corpus, que é onde gera mais divergência, é possível a interposição de um recurso extraordinário que fiz recentemente por força de uma decisão tomada pelo Procurador-Geral, dizendo que naquele caso seria do Procurador. Então, eu tomei como delegação específica, porque continuo entendendo que o ato de delegação não há essa previsão de uma forma clara. Então, para ficar claro o que nós temos... Perfeito, eu faço esse pedido mais uma vez. Vou cobrar hoje mesmo, doutor Flávio, para que agilize essa discussão. Não havendo mais assunto, doutor, não havendo mais assunto da data, encerramos a apresentação, agradecendo a todos e até a próxima.